Boa tarde, pessoal. Obrigado pela presença de todos vocês, especialmente tendo tantas coisas simultâneas legais acontecendo, né? Para quem não nos conhece, nós somos as apresentadoras do podcast Pode Isso Meninas, que é uma parceria da Rádio CBN, também do Valor Invest. Para quem não me conhece, eu sou a Natália Larga, eu sou repórter do Valor Invest, sou repórter também do Valor Econômico e estou aqui com a Ana Leone. Oi, gente. Estou aqui também com a Nayara Bertão. Olá, pessoal. Inimigos do fim, né? A gente tá aqui para apagar a luz depois, ir no happy hour. Exatamente, estão todos convidados, inclusive. E, bom, a gente vai falar hoje de aposentadoria e é engraçado, né? Porque o que a gente vai fazer aqui é praticamente o que a gente faz no podcast, só que ao vivo para vocês, que é como se fosse um bate-papo, onde a gente divide as nossas experiências, conta experiências pessoais, o que deu certo, o que deu errado também pra gente, né, meninas? E é interessante a gente falar de aposentadoria porque nós três somos mulheres em faixas etárias diferentes, faixas da vida diferentes, né? E a gente vai dividir as nossas experiências, como que a gente pensou ou não pensou em aposentadoria em cada uma dessas etapas da vida, né? As meninas brincam muito comigo, que eu adoro falar que eu sou a caçula aqui do grupo, mas, gente, eu sou a caçula aqui do grupo. Então, o que acontece? Eu vou falar um pouco dessa aposentadoria, de como você pensa em aposentadoria quando você tem ali dos 20 aos 30 anos, apesar de eu estar já entrando aí na faixa dos 30, né? Eu já passei dos 20. Mas eu vou falar um pouco sobre isso. Eu esqueci de fazer minha autodescrição, gente. Então, lembrando que eu sou a Natália Larga, eu sou uma mulher morena, de baixa estatura, cabelo médio, um pouco ondulado, estou de blusa branca e calça preta em homenagem ao Botafogo, que é líder do Brasileirão. Bom, então, dos 20 aos 30 anos, né? Essa preocupação não é muito latente, né, meninas? Quando a gente está nessa faixa etária, na verdade, a gente tem outras coisas até mais importantes para se preocupar, pelo menos na nossa cabeça, dos 20 aos 30, que a gente está começando a nossa carreira, está pensando ali, ai meu Deus, será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou na empresa certa? Será que eu escolhi o curso certo, a carreira certa, né? Uma dúvida ali que é mais latente do que a aposentadoria, mas ainda assim é importante a gente pensar nisso, né? Comigo, o que aconteceu foi o seguinte, quando eu comecei a estagiar, eu já logo percebi que eu precisava ter ali um colchãozinho para me salvar em situações urgentes, inesperadas. Muito antes de saber que o nome disso era reserva de emergência, eu já comecei a montar ali essa reserva, né, que eu tinha. E aí, a partir conforme o tempo foi passando, eu fui entendendo de economia, virei repórter de economia, passei pela cobertura de uma reforma da Previdência. E ali me bateu o estalo, né? Opa, acho que eu não vou poder contar com o INSS daqui a alguns anos, né? Vou ter que ter ali uma ajuda. Então, eu comecei a usar aquelas táticas que eu já tinha de juntar dinheiro para minha reserva de emergência, pensando na minha aposentadoria. Só que dos 20 aos 30, não necessariamente você tem conhecimento e dinheiro suficiente para você já logo pensar num produto sofisticado, de você escolher, por exemplo, um fundo de previdência, se você quer um PGBL, VGBL, às vezes você nem sabe o que é isso. Quando eu estava nessa faixa etária, nem tinha o Tesouro Renda Mais, né, que agora é um título novo público que é voltado para aposentadoria. Então, o que eu fiz foi o seguinte, vou começar a guardar um dinheiro em outro lugar, né, um lugar diferente, que também seja de, enfim, alta liquidez e tudo mais, que eu consiga resgatar rápido, enquanto eu penso aonde eu vou colocar ele quando eu efetivamente fizer ali o investimento para a minha aposentadoria. E foi o que eu fiz. Ao longo dessa década, né, dos 20 aos 30 anos, eu fui juntando dinheiro, fui juntando também conhecimento, maturidade, para depois investir efetivamente numa coisa que eu achei que fosse, que casasse ali com o meu pensamento para a aposentadoria. Agora eu vou trazer uma coisa interessante para vocês, que eu recentemente fiz um curso de educação financeira no Valor Invest, no Valor Econômico, e a gente fez uma simulação que me deixou bem chocada, eu acho que vai chocar vocês também, que foi o seguinte, a gente pensou numa pessoa que está guardando R$ 500 por mês ao longo de um tempo. Aí a gente fez uma simulação que vamos supor que essa pessoa guardou ao longo de 30 anos. Que é viável, né? Que é viável, R$ 500 por mês, né? Tem uma receita ali recorrente. recorrente, É um valor viável. ok. Se essa pessoa guardou ali, a gente fez uma simulação assim, vamos supor que a Selic esteja 12% ao ano e essa pessoa aplicou num Tesouro Selic. Depois de 30 anos, essa pessoa vai ter acumulado ali em torno de R$ 1.300.000. Só que você imagina o seguinte, passaram-se 30 anos. 30 anos. Exato. Durante 30 anos ela investiu dentro desses parâmetros. Se essa pessoa adiar um pouquinho, se ela adiar 5 anos e começar a investir só daqui a 5 anos, não agora, mas só daqui a 5 anos, e investir ao longo de 25, depois desses 30, ela ter perdido, né, 5 anos ali de investimento, gente, esse dinheiro é só 700 e poucos mil reais. Ou seja, olha a perda que foi só de você ter adiado durante 5 anos. O tempo é um super fator
Os juros, a mágica dos juros compostos, né, A Ana gente tem que Leone? usar isso a nosso favor, ao menos alguma vez na vida. Exatamente. E aí, isso me fez perceber assim, caramba, fiz a coisa certa. Já comecei a juntar, ainda que eu não tivesse escolhido um produto, mas comecei a juntar cedo e isso já me garantiu ali um ponto de largada um pouco melhor. Agora, quando a gente passa desse ponto de largada, que a gente já tem conhecimento, que a gente já sabe mais ou menos o que fazer com o nosso dinheiro, como é que fica isso aí nessa faixa etária seguinte, na área que você já tem até, inclusive, uma carreira um pouco mais consolidada, uma renda também um pouco maior, né, que te possibilita talvez juntar um pouco mais. Como é que é isso? Bom, vamos lá, vou me autodescrever primeiro. Eu sou uma mulher branca, loira, cabelos médios. Eu estou com uma bota de couro preta, uma calça azul marinho, um blazer branco e uma blusa preta. Tenho sardas, olho azul. Estou bem maquiada porque o evento permitiu isso. Isso, vamos dar o crédito, muito bom. Obrigada, produção. Foi uma muito mágica bom. da Renata ali atrás, gente. Exatamente, Renata mandou aí. bem. Bom, e a Nath realmente, ela sempre joga isso na nossa cara, né? Que ela está na fase anterior. E eu acho que assim, falando um pouco de mim, né? Eu sou jornalista também, trabalho com economia há muito tempo, mas apesar de fazer muitas reportagens de jornalismo econômico há muito tempo, não tem tanto tempo que eu foquei em olhar para as minhas finanças já com esse olhar de aposentadoria. Eu comecei de fato e contratei uma consultoria financeira para me ajudar quando eu tinha 30, um pouquinho antes ali, estava indo fazer 30, que foi quando bateu o estalo. Idade de Natália. Exatamente. Até então, você não pensava nisso, né? Ou você pensava e já guardava em algum outro lugar ali, igual eu fazia no sentido de, uma hora eu vou saber o que fazer com esse dinheiro. Era mais ou menos por aí? Eu sempre guardei dinheiro. Eu nunca fui essa pessoa que gastava tudo que, né, o salário termina antes do mês. Sempre fui regrada nesse sentido, mas eu não tinha esse foco, né, de olhar e falar, será que eu estou investindo nos melhores produtos para a minha idade, para o meu objetivo? E realmente eu não tinha conhecimento, porque é um outro bicho, né? Investimento, realmente, muitas vezes a gente precisa de uma consultoria para ajudar, porque é complicado. Então, eu comecei mais ou menos nessa faixa, e a partir dessa consultoria, e eu fiz 2 movimentos primeiro. Um plano de previdência, então, que eu tinha guardado, eu coloquei já no plano, e aí eu coloquei no débito automático. Então, assim, mas você já tinha um montante inicial. já tinha um montante, mas ele estava ali rendendo quase nada. E eu coloquei em débito automático, porque eu sou uma pessoa que eu uso muito a economia comportamental a meu favor. O dinheiro não está lá, eu não vejo, eu não gasto. Então, o dinheiro pinga do meu salário no mesmo dia que vai para a Previdência. Como se fosse uma conta de consumo mesmo, né, Ana? Exatamente. É a tática Boleto do se pra pagar primeiro, exato. Boletinho. Exatamente. É um boleto, né, para mim. Assim como eu me coloco na minha agenda, as minhas atividades pessoais, eu também tenho o boleto, né, da minha previdência. E também fiz um seguro de vida resgatável, porque até eu, né, começar a usufruir do meu plano de previdência, esse seguro, se eu tiver algum problema, porque assim, se a gente tiver um problema e chegar a falecer, a gente não vai usar, né? Mas se a gente tiver um problema e a gente tem que pensar nisso, que pode sim acontecer, e não conseguir trabalhar mais, de onde você vai tirar essa renda? Né? Então, o seguro de vida, ele ajuda muito nesse sentido. Então, meu seguro de vida acaba quando a minha previdência começa a me pagar, e aí eu resgato o dinheiro, por isso que eu escolhi esse seguro resgatável. E eu, com um pouco que eu fui guardando ao longo do tempo, eu também consegui comprar um estúdio bem minúsculo e alugo. Então, é um dinheirinho também que pinga. Nayara é uma mulher com muitas reservas, né? Nayara está investidora. munida ali de proteção de todos os lados, mas uma mulher também que é protegida é Ana Leone. Mas deixa eu vai. quero só comentar mais uma coisa, porque assim, essa minha fase é uma fase super importante para a gente pensar em alguns temas que com 20 e pouco você não pensa. Um deles é maternidade, principalmente para as mulheres, né, obviamente. E assim, quem tem sonho de ter filho é um super gasto, né? Então já começa aí, acho que a Ana pode falar um pouco melhor. E quem não tem esse objetivo imediato, eu, por exemplo, decidi fazer congelamento de óvulos. Congelamento de óvulos custa uma fortuna, só para você congelar, né? Nem descongelar depois. Então, eu gastei mais de 30 mil reais no congelamento. Se eu não tivesse dinheiro e me planejado para isso,
eu não conseguiria fazer. Então, eu vejo muita gente agora que chega para mim perguntando, né, como que eu faço? E pessoas com mais de 35, por exemplo. Então, leva-se um tempo. Eu defendo muito que esses temas começam a ser discutidos antes, na primeira fase, porque realmente exige planejamento. E ainda que você não tenha certeza do que você vai fazer, eu acho que é importante justamente você ter essas caixinhas, entendeu? A caixinha do, olha, isso daqui vai me salvar quando eu ficar com alguma dificuldade, isso daqui vai ser para minha aposentadoria quando eu tiver um conhecimento de um produto, até porque você junta um pouco mais de dinheiro, né? Porque, por exemplo, quando eu fiz o meu investimento em aposentadoria, eu já tinha um aporte maior para fazer naquele produto que era um pouco mais sofisticado. Então, acho que é importante, ainda que você não saiba se você queira congelar seus óvulos ou não, já vai juntando um dinheiro para caso essa emergência apareça. É mais ou menos por aí, nossa especialista Ana Leone? Pois é, isso mesmo. Eu vou começar com a minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelos e olhos castanhos, tenho 50 anos, estou toda de branco, eu tenho 1,72 m. Acho que é isso, né? Eu já passei pela fase delas, já tive os meus 20 e poucos anos, os meus 35 Também anos. já tive meus 20 e poucos. Isso, pois agora você tem o seu 20 tudos, né? Que você gosta de falar. 20 todos. Assim, o meu senso de urgência, ele foi despertado aí, quando eu tinha 25 anos. Só que é uma fase em que eu não tinha um potencial de renda que me permitia guardar o dinheiro, mas eu sempre me preocupei muito pelo futuro, principalmente porque a minha mãe era dependente financeiramente minha. Então, sempre tive um objetivo de ser uma mulher com uma independência financeira e que eu não precisasse depender de ninguém em um momento que a renda fosse algo que eu controlasse menos no futuro. Então, eu queria ter o controle dela no presente. Então, eu penso desde muito cedo. E eu aproveitei a fase que você está como sendo a minha fase de ouro. Desde os meus 32 anos, eu poupo 50% de tudo que eu ganho. Porque é a fase de acumulação, É a né? melhor fase de acumulação, em que a gente perde essa oportunidade. O que a gente faz nessa fase? A gente aumenta os nossos gastos. A gente quer viver mais à vontade, no conforto, a gente estrutura a nossa vida de um jeito que encarece e isso diminui a nossa capacidade de poupar. Então, eu tive um objetivo, eu fui sempre muito obstinada a ter essa independência financeira. Eu trabalhei 17 anos na Ambima, contribuí pelo máximo da minha previdência, comprei o passado da minha previdência, que era uma época em que a gente teve isso Inclusive, já fica uma dica, se a sua empresa tem plano de previdência, é o melhor investimento. Não existe outro igual. Então, eu sempre aproveitei todos os meus extras, desde restituição de imposto de renda, férias, até a nota fiscal paulista, tudo eu só vivia do meu salário, todo o resto era para guardar. E ainda assim eu guardava 14% do meu salário. E isso, eu acho que é uma disciplina importante que a gente tem que fazer pelo resto da vida. Hoje eu estou numa fase mais madura, inclusive da minha vida profissional e da minha vida financeira. Só que, uma vez me perguntaram numa entrevista, você já alcançou a sua independência financeira? E aí eu respondi, eu até parei para pensar que, né, às vezes você não quer falar isso abertamente para uma plateia, e aí eu virei para ela e falei assim, sim, mas amanhã eu posso perder. E que eu acho que é aí que as estatísticas jogam muito contra as pessoas que, mesmo sendo previdentes durante toda uma vida, se essas pessoas não mantêm essa diligência pelo resto da vida, corre o risco delas chegarem no mesmo lugar daquelas pessoas que não se preocuparam. Acredito que, então, a gente tem que entender que a independência financeira ela é um lugar absolutamente transitório. E que, se você conquistou, não é um lugar que você cheguei, uau, vai pra praia, né? Agora faz sim, aula de pintura. Vida louca, não. Você vai ter que manter a mesma diligência, você vai ter que ser estratégico nos seus gastos, nos seus ganhos. A vantagem é que você depende menos da sua renda ativa, ou seja, do teu trabalho, porque você fez um colchão que vai te dar mais liberdade. Mas tem uma amiga que está aqui, ela falou uma frase uma vez para mim, o sinônimo da liberdade é a eterna vigilância, foi a Claudinha. Eu adoto essa frase para a vida, porque realmente é verdade, você tem que estar eternamente vigilante para você conseguir encontrar a sua liberdade.
E isso tem tudo a ver com o que eu ia perguntar para vocês. Nosso tempo está quase no fim, mas acho que dá para perguntar rapidinho, que é justamente isso, né? Depois que você junta, depois que você acumula, depois que você escolhe um produto, você relaxa? Você relaxou, Nay, ou não? Eu acho que, assim, eu deslizei em alguns, sendo super sincera, humana aqui, né? Deslizo muito em alguns gastos específicos. Restaurante, que antes era uma vez por semana, agora, né, é mais frequente. Só se vive uma vez. Né? E viagens. Você vai falar dos seus blusinhos. Shows. Não vem esconder, não. Tem uma cachorrinha, sou mãe de pet, que dá um puta trabalho e gasta muito dinheiro, porque tem creche, ela vai na creche, ela tem plano de saúde, ela, né, come ração orgânica, enfim. Então, deslizei. Agora, uma coisa eu faço, e assim, a gente não para pensar, não para relacionar, mas eu cuido muito da minha saúde. Eu vou ou para academia, eu faço esporte quase todos os dias, eu olho para o que eu como, em geral, né? E, né, terapia, enfim, isso ajuda muito, inclusive para você não ter tantos gastos lá na frente. Você não ter tantos gatilhos que você queira usar o consumo como uma forma de suprir, né, essas outras faltas. Com você é a mesma coisa, Ana, porque você é bem cuidadosa. E acho que isso que você falou é bem importante, né? Manter essa diligência. Eu lembro que uma vez eu falei para você, eu vou usar uma parte do meu dinheiro para recompor a minha reserva de emergência, porque agora meus gastos são outros. E aí você falou, pouca gente pensa nisso, né? De que você tem que estar sempre olhando, né? É uma coisa que você o tempo inteiro precisa olhar, precisa observar. Eu acho também que eu estou numa fase, e aí eu vejo muitas histórias de pessoas que também precisam saber usar o dinheiro. O dinheiro é para ser usado, a gente tem que usar e priorizar aquilo que a gente gosta. Eu digo, o dinheiro é para ser usado, só que não tudo de uma vez e não em qualquer coisa. Então, veja o que para você é importante, o que para você faz a diferença, o que te traz bem-estar, o que te traz alegria. O dinheiro é uma fonte de alegria, porque você vai poder proporcionar a você e às pessoas que você gosta coisas que são importantes. Então, o dinheiro precisa ser usado, mas a gente precisa também saber cuidar. É isso, é a eterna vigilância. Equilíbrio é tudo, né? Tudo. Eu sempre posto isso e é verdade, né? Mas eu acho que é esse o ponto, sabe? A gente não defende no podcast que você guarde todo o seu dinheiro, assim. E a gente reconhece também que existem pessoas em realidades financeiras muito completamente diferentes da nossa, que é muito fácil a gente falar, junte 50% do seu salário quando você não ganha um salário mínimo, né? Quando você não tem uma família para criar. Total. E assim, só um último comentário, eu sou muito ligada à questão de sustentabilidade, diversidade. É muito diferente, assim, duas pessoas, por exemplo, que estão numa empresa que ganham igual, e você vai ver uma pessoa mora na casa dos pais, não tem quase gastos, e a outra pessoa tem 3 pessoas que são dependentes daquele dinheiro. Isso não é equidade, né? Então, eu acho que a gente não pode julgar. A gente tem que olhar dentro do nosso contexto o que a gente consegue fazer. Muito bem. Isso. A gente queria muito abrir para perguntas, mas o nosso tempo está muito no finalzinho. Então, o que a gente vai fazer é convidar vocês a seguirem a gente nas redes sociais. Nós somos o @podeissomeninas, @POD, isso meninas, tudo junto. E mandarem também as suas perguntas. Vocês podem mandar por DM ou podem mandar também no nosso e-mail da CBN, que é o podeissomeninas@cbn.com.br, porque a gente vai fazer um episódio especial só com perguntas sobre aposentadoria, planejamento, como é que você... produtos também, se vocês tiverem dúvida, que a gente sabe que é difícil. Gente, para descobrir a diferença do PGBL para o VGBL, aqui, anos de cobertura econômica. Até hoje eu não colo. Fácil, exatamente. Então, vocês podem mandar para a gente, podem mandar tanto por DM como também por e-mail. E fica aqui o convite, claro, para ouvirem a gente, né, meninas? Nós estamos em todas as plataformas de streaming. A gente está no Spotify, a gente está no Deezer, a gente está no Globoplay, a gente está... Qualquer uma que você procurar, pode isso, meninas, a gente vai estar lá. E sempre que vocês ouvirem... repete o Instagram e depois eu vou colocar aqui. E sempre que vocês ouvirem essa vinhetinha, é porque vocês vão lembrar da chegando. gente. Pois é. O Instagram, de novo, repetindo, é @podeissomeninas, tudo junto. É pod de podcast, então é @POD isso meninas. E o e-mail é a mesma coisa, podeissomeninas@cbn.com.br. Pode Isso Meninas, na CBN, com Ana Leone, Nayara Bertão e Natália Larghi.
contando um segredo rápido, né? Que essa música não é uma música própria, né? Não compuseram pra gente. A gente pegou num banco de dados e outro dia a Nayara estava fazendo compras no supermercado e ouviu. E eis que houve nossa vinheta e, nossa, estamos muito famosa. Opa, não, é que não a música... É outra propaganda. De outra coisa. Mas quando vocês ouvirem, pode crer que a vinheta é nossa, gente. Super obrigada. Obrigada, pessoal. Obrigada, pessoal.